Pessoal, vamos continuar a gravação do outro vídeo aqui, porque o outro ficou muito longo e aqui vai dar pra gente prosseguir com mais calma, né? Então a gente parou aqui na determinação da constante C1. A gente precisa determinar essa constante C1. E para determinar essa constante C1, a gente chegou aqui, claro, nessa equação geral daquela equação diferencial de primeira ordem. E aí a gente agora vai determinar essa constante C1 para saber uma solução, para ter uma solução de temperatura em função do tempo, tá? Para isso, a gente vai agora seguir pela condição inicial, ou seja, no instante inicial T igual a zero, toda a temperatura dentro do tanque é igual à temperatura inicial T1, que vale 45 graus Celsius. Então eu vou pegar essas condições iniciais aqui e vou aplicar nessa equação aqui de cima e vou poder determinar a constante C1. Então vamos lá. Se eu vou fazer que T igual a T1, passando aqui para T1, ao passar esse T1 para o outro lado, eu vou ter esse termo aqui igual a zero. Então isso aqui vai dar zero. Aqui vai dar QVC ponto menos WVC ponto sobre M ponto C. Até aí tudo bem. Esse menos aqui, eu vou trazer ele aqui para cima. Vou trabalhar com esse valor aqui mais e o exponencial negativo, tá? Porque eu sei que vai ter um decaimento de temperatura, né, com o passar do tempo. Ela tem que diminuir. Então, o que eu vou ter agora? C1 mais C1. Como T é igual a zero, quando eu botar T aqui igual a zero, todo esse termo aqui vai zerar e exponencial de zero vai dar 1. Então, vai dar igual a 1. Logo, C1 é igual a menos QVC menos WVC, ou seja, calor e potência do volume de controle, vazão máxima, calor específico da bebida. Então já tenho C1 e agora eu posso determinar uma equação de temperatura em função do tempo. E eu vou por aqui, ó. Eu vou dizer que T é igual a T1 mais QVC menos VWVC sobre M.C. Então até agora eu só copiei essa equação aqui. Agora eu vou para C1. Mais C1, só que C1 é menos. Então menos. E aí vou trazer aqui para o lado. Menos, eu sei que o termo é igual a esse aqui. QVC ponto menos W ponto VC sobre M ponto C. Exponencial de menos M ponto MVC vezes T. Então eu posso colocar isso aqui em evidência. Eu vou ter que T é igual a T1 mais QVC menos WVC ponto sobre M.C, que multiplica, põe em evidência que fica 1 menos exponencial de menos M ponto MVC T. Então tá aí, muito bacana desenvolvimento dessa equação. Agora é só a gente pôr os valores, né, e resolver construir o gráfico. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma temperatura que está em função da temperatura inicial, que é de 318 Kelvin, mais o calor que é tirado pela serpentina. Se é tirado, ele entra negativo, que é 7,6 kW, menos o trabalho, a potência fornecida sobre o sistema, que é de 0,6 kW, então vai ficar menos 0,6, né? Então vamos botar aqui entre colchetes, porque eu tenho quilowatt, como eu vou trabalhar com tempo, eu vou jogar para kilojoule por segundo, tá?
Lembrando que 1 watt é 1 joule por segundo. Então, isso aqui dividido pela vazão máxima, o M ponto, que é 270 kg por hora. Então, como eu já estou aqui em segundos, eu vou jogar para hora aqui. Então, vai ficar 270 kg dividido por 3.600, né? 60 vezes 60, 3.600 segundos, vezes o calor específico. Calor específico aqui a gente pode usar o da água, né? C, calor específico da água, é igual a 4,186 kJ por quilograma Kelvin. Então a gente vai ter aqui, vamos arredondar para 4,2 kJ por quilograma Kelvin. Então quando eu for ver aqui as unidades, ó, quilograma vai cancelar quilograma, segundo com segundo, quilojoule por quilojoule, vai sobrar Kelvin. Então Kelvin aqui, né? Lembrando que isso aqui está multiplicado, tem um produto aqui, 1 menos exponencial da vazão máxima, então 270 menos, né? 270 kg por hora, e aqui eu vou querer deixar em hora, porque eu quero esse tempo aqui em hora, dividido pela massa do volume de controle, que lá deu 45 kg, que é a capacidade do tanque, vezes o tempo. Então aqui eu vou ter T igual a 318, mais esses termos aqui. Aqui em cima vai dar menos 1,6, né, que é menos 7,6 mais 0,6. Então já vou botar um menos aqui. Menos 1,6 dividido por 270 vezes 4,2 dividido por 3.600 dá 0,315, certo? Então eu vou ter 1,6 dividido por 0,315. Então 1,6 dividido por 0,315 dá 507. Então, ao invés de botar logo esse 1,6, eu vou botar 507, que é negativo também, né? 507, acho que dá até 508, né? 508, que multiplica 1 menos exponencial, e aí eu vou escrever assim para poder botar aqui embaixo, 270 dividido por 45 dá 6, né? Então dá menos 6 vezes T, que a gente faz assim, e aqui a gente fecha assim. Então tá aí, ó, a equação que descreve a temperatura como função do tempo para aquele sistema lá do tanque. Então aqui eu tenho T como função de tempo, tá? E para isso eu tenho que agora fazer um trabalho lá nas minhas equações, aqui no Python, usando Python, como eu falei. Então aqui eu fiz um programa balanço de energia em regime transiente, importei aqui as bibliotecas NumPy e a Math de matemática. Aqui eu boto a função que retorna a temperatura como função de tempo, determino um tempo entre 0 e 2 horas, vamos botar aqui a princípio 10 horas, 10 horas, né? Então quero ver como é que a temperatura se comporta de 0 a 10 horas, do instante inicial T igual a 0 até o instante final T igual a 10 horas. E aqui está a equação que a gente acabou de calcular, né?
a temperatura, que está dado como y, vai ser igual a 318 menos 501 vezes 1 menos exponencial de menos 6t. É o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Que eu botei 0,8, vamos passar para 0,8 lá. 0,8. E mando aqui plotar os gráficos. Então vamos salvar, porque tiveram mudanças. Vamos botar para rodar. Rodou, não aconteceu nenhum erro aqui, tá tudo ok. E vamos ver o gráfico plotado. Tá lá o gráfico plotado de temperatura em Kelvin por tempo em horas. E aqui eu tenho 0, 2 horas, 4 horas, 3, 6 horas, 7, 8 horas, 10 horas. Então aqui eu estou mais ou menos algo em torno de 1 hora, né? Se eu pegar na metade aqui dá 1 hora. Então dá um pouco menos de 1 hora, onde começa a ficar constante. Então vamos mudar esse nosso gráfico aqui para um tempo de 0 a 2 horas. Tá? E salva, roda e vamos ver, ó. Opa, em T mais ou menos igual a 0,08, T igual a 0,8 mais ou menos, eu tenho a temperatura constante. T igual a 0,8 é 0,8 vezes 60, dá mais ou menos 48 minutos depois de ter começado o processo lá. Começou com 318 Kelvin e vai chegar lá perto dos 313 Kelvin. 313 Kelvin menos 273, eu tenho 40 graus Celsius. Então a temperatura ela vai estabilizar em 40 graus Celsius. É uma redução de 5 graus, né? Vai ver que a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius para esse tempo aqui. Então é uma questão trabalhosa, mas que a gente conseguiu aqui determinar o gráfico, né? O que era pedido, o gráfico em função da temperatura, né? Porque tratava-se de uma questão que a gente tinha que determinar a variação de temperatura com o tempo de um tanque onde era tudo perfeitamente misturado, né? Aí fica uma questão: e se o regime fosse permanente? Qual seria a temperatura do sistema? Temperatura de equilíbrio do sistema. Bom, se o regime fosse permanente, a gente teria que ignorar essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui seria ignorada se o regime fosse permanente. Só sobraria isso aqui para a gente analisar. E aí, no regime permanente, eu teria o T1 mais esse termo aqui, que eu já sei que dá 508, né? Que é o melhor, que dá menos 508. Então eu teria um T igual a 318 menos 508. Isso aí seria 318 menos 5.08, daria 312.92 Kelvin menos 273, daria lá 39.92 graus Celsius. É a mesma coisa que 312.92 Kelvin. Aqui é graus Celsius, desculpa. Então tá de acordo aqui, ó. 312.92 Kelvin, tá lá, ó. É a partir do momento que fica constante. A partir daqui a temperatura não varia mais com o tempo, tá constante. É um regime permanente aqui. Então a gente conseguiu determinar que em graus Celsius ela seria 39.92 graus Celsius. Então tá lá a variação de 5 graus também, aproximadamente 5 graus para nossa variação de temperatura em graus Celsius, tá? Essa diferença de 39.92 e os 40 graus que eu falei, de 5 graus, pode estar aqui, ó. Ao invés de usar 4.186 que eu usei, eu arredondei para 4.2. Pode ser essa uma das diferenças, um dos motivos dessa diferença, mas é uma diferença muito pequena e a gente conseguiu chegar no objetivo da questão, que era desenvolver essa questão de balanço de energia. Tivemos equação diferencial linear, depois tivemos a integração por substituição e aqui usar o Python para
plotar o gráfico, tá? Então, ok.